Olá, como vai você? Mais uma vez estamos aqui, né? Hoje eu queria compartilhar com você uma passagem em Mateus 19, do 16 ao 26, uma passagem muito conhecida, por sinal, né? Perdão, que fala sobre o mancebo rico, que diz assim: Eis que se aproximando-se dele um mancebo, disse-lhe: Bom mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? E ele lhe disse: Por que me chamas bom? Não há bom senão um só, que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Disse-lhe ele: Quais? E Jesus disse: Não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho. Honra teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe o mancebo: Tudo isso tenho guardado, desde a minha mocidade. Que me falta ainda? Disse-lhe Jesus: Se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. E vem e segue-me. E o mancebo, ouvindo isso, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Disse então Jesus aos seus discípulos: Em verdade vos digo que é difícil entrar um rico no reino dos céus. E outra vez vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Até aí. Não, vamos ler mais 2 versículos. Os seus discípulos, ouvindo isso, admiraram-se muito, dizendo: Quem poderá, pois, salvar-se? E Jesus, olhando para eles, disse-lhes: Aos homens isto é impossível, mas a Deus tudo é possível. Se nós fôssemos colocar um título nessa mensagem, eu descreveria como tão rico e tão pobre. Nós poderíamos começar com Pedro olhando estupefado uma pesca milagrosa. Poderíamos começar com Sara olhando e ouvindo os anjos falarem que ela ficaria grávida e rindo. Embora Sara soubesse que não é certo rir do que fala Deus. Mas nós vamos começar com um jovem no Novo Testamento, né? Ele é rico, sapatos italianos, terno feito à mão. Ele anda como vive, como voa, né? Na primeira classe. Seu dinheiro está bem investido. Ele é jovem, a energia é sua marca registrada. Até aquele dia, a vida daquele jovem parecia um cruzeiro. Mas agora ele tem uma pergunta, nós não sabemos se é um medo genuíno ou uma preocupação casual. O que nós sabemos é que ele está procurando um conselho. Para quem sempre esteve no comando, ligar para o filho do carpinteiro em busca de ajuda deve ser bem estranho, né? Ele chega diante de Jesus, como nós lemos, e fala: Senhor, o que eu preciso para herdar a vida eterna? E Jesus diz para ele: olha, você precisa observar os mandamentos. Ele diz: mas eu tenho observado tudo, né? Tudo isso que o senhor falou eu tenho feito. E Jesus então vai direto ao ponto. Então vende tudo que você tem e dá aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Aí você vem e me segue. E aquele jovem, a Bíblia diz que ele ficou muito triste, porque ele tinha muitos bens, muitas propriedades. E ele se retira. E a pergunta dos discípulos poderia ser bem a nossa: quem então pode ser salvo?
A resposta de Jesus choca os ouvintes. Para o homem isso é impossível. Ele não diz que é improvável ou que será difícil. Ele diz que é impossível. É por isso que o jovem rico achava que o céu era somente mais uma forma de pagamento. Fazia todo sentido. Você trabalha duro, paga suas contas e sua conta está acreditada. E Jesus diz para ele: de forma nenhuma. O que você quer custa muito mais do que você pode pagar. Veja, não foi o dinheiro que dificultou a vida do jovem. Foi a sua autossuficiência. Não foram as suas posses. Foi a sua pompa. Não foi o seu status. Foi a sua cabeça dura. Como é difícil os ricos entrarem no reino dos céus. Mas não é só o rico que tem dificuldade para entrar no reino dos céus. Também os bem-educados, os fortes, os bonitos, os populares, os religiosos, e todo aquele que acha que a sua piedade ou o seu poder o qualifica como candidato ao reino. E se você tem problemas para digerir essas palavras de Jesus, então a descrição que ele faz no dia do juízo final vai te dar um nó na garganta. Vamos ver Mateus 7:22, o que ele diz lá. Mateus 7:22 diz assim: muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome, e em teu nome não expulsamos demônios, e em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E ele dirá: eu lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Veja, é impressionante. Essas pessoas estão diante do trono de Deus falando sobre si mesmas. A grande trombeta já tocou, e eles estão falando ainda pelos cotovelos. Em vez de adorar a Deus, querem ler os seus currículos. Quando deveriam ficar em silêncio, ficam se vangloriando. O que é pior, a arrogância ou a cegueira? Você não impressiona os funcionários da NASA com seus aviões de papel. Você não impressiona Van Gogh com os seus desenhos feitos à mão. Você não compara, você não se vangloria diante de Einstein porque consegue escrever H2O. E não fica se gabando da sua santidade na presença daquele que é perfeito. A glória, a joia da alegria é dada aos espíritos empobrecidos, não aos ricos. Aqueles que sentem a presença de Deus e declaram a sua bancarrota espiritual. Seus armários estão vazios, seus bolsos estão furados, eles já pararam há muito tempo de exigir justiça. Estão pedindo misericórdia. Eles não ficam se gabando. Eles pedem para Deus fazer por eles o que eles não conseguem fazer sem Deus. Quantos religiosos hoje estão se gabando achando que são alguém, quando na verdade estão cegos? Como eu disse, o que é pior, a cegueira ou a arrogância? Sem Deus eu e você não somos nada. Sem Deus eu e você não podemos fazer nada. Se eu estou aqui fazendo este vídeo hoje é porque Deus permitiu que eu fizesse. Senão eu não teria nem condições de fazer. É pela graça, é pela misericórdia de Deus que eu e você estamos vivos. Podemos servi-los, podemos ser úteis na obra de Deus para alguma coisa. Não se vanglorie como esse jovem achava que por ele ter dinheiro, por ele ter status ou posição, ele era melhor do que os outros. Você não é melhor do que ninguém, eu não sou melhor do que ninguém. Pense nisso, nós só estamos na presença de Deus porque Ele assim o escolheu, porque Ele nos amou. Não há nada que você faça que
e possa fazer Deus te amar mais ainda do que Ele te ama. E não há nada que você possa deixar de fazer que faça com que Deus deixe de amar você como Ele te ama. Deus te ama simplesmente porque Ele te ama. E não é por causa de você, é por causa dele, é por causa da natureza dele, é por causa do sentimento dele. Ele simplesmente te ama e não há nada que nós possamos fazer que diminua ou aumente este amor de Deus por nós. Pense bem nisso. Viva a sua vida como se Deus fosse a única pessoa capaz de mudá-la, de abençoar você, de cuidar de você. Como Jesus disse, sem mim nada podeis fazer. Essa é a maior verdade de todos os tempos. Que Deus te abençoe grandemente. Até aqui o Espírito Santo me permite falar com você. Reflita sobre isso.